Começando bem o seu dia nessa terça-feira para abençoar seu coração, sua vida, seus sonhos e seus planos. Nós que estamos entrando no ar de segunda a sábado pela TV Amazônia, às 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite, e também no canal do YouTube, 6h30 da manhã, de segunda a sábado, você pode assistir o Começando Bem o Seu Dia. E por falar em Começando Bem o Seu Dia, nessa terça-feira, uma palavra. Quem é que está no controle das minhas e das suas finanças? Esse é o nosso tema de hoje. Deus no controle das finanças, e eu ainda ponho um ponto e vírgula aí, e o resultado será sobrenatural. Mas sobre isso a gente volta daqui a pouco no Começando Bem o Seu Dia para falar sobre finanças, sim. Por que não? Eu quero abençoar você, assim como eu tenho sido abençoado, ou lembrar a você alguns princípios, tá bom? Começando bem o seu dia, daqui a pouquinho, logo após o intervalo, a gente volta. Você está comigo ainda? Olha o que diz a palavra em Filipenses capítulo 4, versículo 19, versão parafraseada. E até a versão mais moderna, talvez seja uma NVI aqui. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo o que lhes falta, cada uma das vossas necessidades. Vou falar de novo. E o meu Deus, disse o apóstolo Paulo, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo o que lhes falta. Gente, vai passar aí, com certeza, alguma imagem, talvez um pequeno vídeo, um pequeno corte de vídeo, de um homem que simplesmente foi considerado o pai das máquinas gigantescas, daquelas retroescavadeiras, um homem de uma fé sobrenatural chamado R.G. Letourneau. R.G. Letourneau, seria em inglês R.G. Letourneau, né? Então, esse homem aqui, em pleno momento daquela grande recessão mundial, a recessão, se eu não me engano, foi em 1939. Se não me falha a memória, talvez o Léo pesquise melhor e veja qual foi o ano. Mas houve uma grande depressão, né? Uma recessão muito grande financeira no mundo todo. E esse homem estava à beira da falência nessa época da Grande Depressão. Mas o que ele decidiu? Eu posso estar vivendo os piores dias financeiros da minha vida, mas eu não vou desistir de ser fiel a Deus e entregar a Deus aquilo que a Deus pertence. Só para você ter um resumo dessa história. Esse homem, ele prosperou tanto na vida dele, R.G. Letourneau, que ele chegou a doar 90% da sua renda. E sabe o que ele disse? O que ele afirmava? Deus nunca deixa o poço secar. Eu já contei alguns outros testemunhos sobre essa questão de ninguém consegue ganhar de Deus. Você não consegue ganhar de Deus quando você é generoso, quando você entrega de fato e de verdade o controle das suas finanças nas mãos de Deus, quando eu faço isso de fato e de verdade. Não tem como ganhar. Eu conto um testemunho na minha vida. Eu estava indo para os Estados Unidos com o pastor Donald Schaefer, isso foi 2005 mais ou menos, ano de 2005. Gente, o dinheiro que eu tinha, eu poderia até falar o valor, não tem problema, tá? Eu tinha R$50, eu dei para minha esposa, porque ela estava voltando para casa e eu estava seguindo viagem com o pastor Donald Schaefer, que já está no Senhor. Estava indo com ele para os Estados Unidos e eu dei aquele dinheiro para ela. Enfim, ela acabou, só encurtando a história,
se alojando na casa de um casal de missionários, se eu não estou enganado, em Brasília. Pernoitou ali. E Deus falou o coração dela: dê esse dinheiro como oferta para esse casal de missionários. Gente, imagine, era o dinheiro que ela tinha, o dinheiro que eu tinha dei para ela, enfim. Ela pegou e ofertou aquele valor no casal de missionários. E foi assim para ela uma coisa linda. Uma mulher fantástica, minha esposa, desprendida, abençoou aquele casal. Enquanto isso, eu não estou sabendo de nada. Eu estou indo para os Estados Unidos, chegando lá nos Estados Unidos, o pastor Donald Schaefer, que também tinha um coração inexplicável em matéria de generosidade, como poucos eu conheci na minha vida. Ele tinha ministrado numa grande igreja em Goiânia. Eu estava com ele ministrou numa grande igreja, ganhou uma oferta muito, mas muito significativa. E quando ele chegou nos Estados Unidos, gente, ele simplesmente pegou aquele valor todo e falou: Eduardo, tome isso aqui para você que Deus falou para te dar. E eu fiquei assustadíssimo, assustadíssimo. Gente, eu só contei para minha esposa isso quando eu voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, Deus tinha devolvido aquele valor que a minha esposa tinha ofertado 100 vezes mais. Eu não planejei isso, ela não planejou isso, o pastor Donald Schaefer não tinha planejado isso, mas Deus tinha um planejamento no meio disso tudo. E sabe onde é que estava o milagre? Entregar o controle das finanças das mãos de Deus. Como ela fez isso, eu fiz isso, o pastor Donald Schaefer fez isso. Deus fez milagres extraordinários que têm tocado a vida de muita gente com quem eu tenho conversado. Eu fico imaginando se grandes empresários cristãos tomassem essa palavra para si e fossem extremamente generosos e abençoar a obra e o reino de Deus como Deus os tem abençoado. Eu diria algumas coisas aqui para terminar essa devocional que fala sobre o controle de Deus sobre as nossas finanças. Primeiro, a fonte da provisão, muita gente bate no bolso, né? Meu Deus é minha carteira. Não, a fonte de provisão de uma pessoa que conhece a Deus é o próprio Senhor. Deus é a fonte de provisão. O emprego é apenas um canal. Eu poderia contar outro testemunho aqui sobre essa questão de o emprego ser apenas um canal. Eu já fui funcionário público federal, mas eu sempre tive noção de que o trabalho que eu tinha era um meio de subsistência para poder fazer a obra de Deus, poder contribuir com o reino de Deus. Tenha isso em mente. Seu emprego, seu trabalho é um canal, mas a provisão é Deus. A segunda coisa que eu coloco aqui, o padrão da provisão de Deus é a riqueza infinita dele. Por isso que eu disse logo no início, nem eu nem você conseguimos ganhar de jeito nenhum. Eu poderia começar a contar aqui N testemunhos, depoimentos sobre a manifestação da graça extraordinária de Deus nessa área financeira de provisão. Mas eu não vou fazer isso para não ser uma devocional muito extensa. Mas eu sei que você já entendeu o recado de Deus. E 3, coloque Deus como sócio principal através da fidelidade. Eu vou mais além ainda. Não coloque Deus como sócio principal. Coloque Deus como Senhor absoluto das suas finanças. Você que tem grandes recursos, você que tem poucos recursos, coloque Deus como a pessoa principal, como o Senhor completo das suas finanças. E você vai começar a ouvir algumas coisas impressionantes, desafiadoras, mas que vão desatar milagres sobrenaturais sobre a sua vida e sobre a sua família, como eu tenho experimentado. Eu sei que muitos que estão me assistindo têm experimentado, mas sabe de uma coisa? Deus pode e quer fazer mais através da minha e da sua vida. Um último pensamento de Charles Haddon Spurgeon. Ele disse: Deus não promete tornar você rico. Deus não promete tornar você rico. Ele promete suprir todas as suas necessidades. E o meu Deus, diz a palavra do Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo o que lhes falta. Por isso que Charles Spurgeon não estava errado quando disse
o que ele escreveu, quando escreveu essa frase, tá bom? Deus abençoe o seu coração, me permita orar. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida provisão, entendimento, sabedoria. E eu declaro em nome de Jesus que todo aquele que entregar o controle, todo aquele que entregar de fato e de verdade a chave das suas finanças nas mãos de Deus de forma soberana, onde Deus vai poder falar, dar direção, também vai experimentar a provisão de Deus em cada uma das suas necessidades, mas vai fazer uma história sobrenatural acontecer sobre a vida de outras pessoas, assim como o RG Letourneau fez sobre a vida de tanta gente, tocou na vida de tanta gente, assim Deus também vai tocar na vida de milhares de pessoas, de centenas de pessoas, através da sua vida, da sua fidelidade e da entrega real, completa, genuína do controle de suas finanças nas mãos daquele que é o dono da prata e daquele que é o dono do ouro, que se chama o Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Daqui a pouquinho a gente retorna após o intervalo para finalizar esse programa tremendo. Fale alguma coisa sobre isso que Deus está ministrando no seu coração nos comentários do nosso Começando Bem o Seu Dia, que volta já já. De volta com Começando Bem o Seu Dia, nós estamos terminando esse programa. Lembre-se que aquele homem de quem eu dei o testemunho, RG Letourneau, ele estava vivendo à beira da falência no momento da Grande Depressão, mas ele não aceitou deixar de devolver a Deus aquilo que a Deus pertencia. E eu tenho uma aplicação final sobre isso, debaixo até de experiências pessoais que eu vivi. Se as contas estão apertadas, lembre-se de uma coisa: você não está sozinho. Mas faça uma coisa: peça a Deus sabedoria e organize-se, administre, entregue o controle das suas finanças nas mãos do Senhor. E você vai ver coisas miraculosas acontecerem na sua vida, milagres vão acontecer na sua vida. Confie em Deus, honre a Deus, Deus vai suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. A gente volta amanhã, mas antes de fazer o fechamento do programa, eu tenho mais alguns recadinhos aqui. Isenilda Ramos, Cláudio Luiz Silva, Luciete Rabelo, Marcelo Dimas e nada mais nada menos que Fiamma Baeta, minha esposa. E ela compartilhou várias reflexões aqui. Impressionante. Tudo isso está nos comentários do nosso canal do YouTube. Você pode até ir lá visitar, que você vê que os comentários estão ali, tá bom? Deus te abençoe. Nós retornamos amanhã, pela misericórdia de Deus, com Começando Bem o Seu Dia.